Você já deve ter ouvido falar de muitas revoluções ou então de rebeliões ao longo de sua vida, não é mesmo? Algumas dessas rebeliões foram bem-sucedidas enquanto outras fracassaram miseravelmente. Mas nenhuma dessas rebeliões é tão famosa como a de Lúcifer. Nenhuma rebelião teria mudado tanto o curso da humanidade como essa. Qual é a história do anjo que se rebelou contra Deus e se tornou o primeiro anjo caído? Qual é a origem do pecado e do mal que assola o nosso mundo? Eu sou o Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. A rebelião de Lúcifer. E se for verdade? Antes de começarmos, um aviso. Nós não queremos aqui deturpar nenhum conceito de uma religião e nem tentar converter quem quer que seja. Não estamos questionando a sua fé e nem o que faz a ser como ela é. Os relatos presentes nesse vídeo fazem parte de pesquisas bíblicas e de outras escrituras relacionadas ao cristianismo. Portanto, se você acredita ou não, é uma resposta que só você tem. É uma decisão sua e de mais ninguém. Pedimos que tenha bom senso. Para falarmos sobre a rebelião, precisamos falar um pouco sobre quem a começou. Lúcifer. O nome Lúcifer é a tradução do nome Luciferum, que é do idioma latim. O nome Luciferum vem do hebraico da palavra Eilel, que significa estrela da manhã, o planeta Vênus. Outras traduções apontam o nome também como o portador da luz. Para outros, no entanto, o nome Lúcifer nem sequer é um nome, mas sim uma referência ao anjo rebelde. Seria, então, o nome dele jamais mencionado nas Escrituras Sagradas. A figura de Lúcifer, ou Satanás, é apresentada atualmente como a representação máxima do mal, de tudo de ruim que existe. Ele é, para os cristãos, a origem do pecado e, consequentemente, de toda a maldade e tentações pelas quais os humanos passam durante a vida. Além do nome Lúcifer, ele também é conhecido como Satanás, Diabo, Demônio, além de várias outras nomenclaturas que também se tornaram populares ao redor do mundo. Além disso, alguns símbolos como o pentagrama invertido, o número 666 e o bode também são associados a ele. Mas nem sempre as coisas foram assim. Segundo o livro de Ezequiel na Bíblia, Lúcifer era a maior obra de criação já feita por Deus até então. Ele era um ser celestial, muito belo, vestido de luz, possuía uma sabedoria quase infinita e também era um ser muito poderoso. Poder este dado por Deus para com que Lúcifer pudesse cumprir as suas obrigações. Como você pode perceber, Lúcifer era um anjo que possuía um grande prestígio e tinha uma grande responsabilidade, a de guardar o trono de Deus. Ciente de sua responsabilidade, ele fazia isso com muito orgulho. Ele era um querubim da guarda ungido. Essa era uma posição muito alta para os anjos. Mas aí vem uma questão muito complexa. Como que um ser de luz criado por Deus, até então fiel ao Criador, se tornou o oposto dele? Como que o pecado nasceu a partir de um lugar onde só havia harmonia e bondade? Se Deus não gera o mal, como o mal surgiu? Talvez essa seja uma das questões mais complexas de toda a religião cristã. E da mesma forma, sua resposta também é bastante complexa e requer fé de seus praticantes. Seguindo com a história, os anjos haviam sido feitos por Deus antes da criação do mundo. Aparentemente havia uma certa harmonia, já que eles serviam ao Criador e aos seus interesses. Porém, os planos de Deus envolviam mais do que a criação dos anjos. O seu projeto ainda era muito maior. Segundo o livro de Gênesis, Deus criou a luz, o universo, em um contexto geral e, finalmente, fez a terra. Na terra, ele criou o mar, as plantas, os animais e todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. Até então, todos estavam maravilhados com tudo que havia sido criado. Mas ainda faltava uma última criação, a maior de todas elas, o ser humano. De acordo com a Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Além disso, ele deu ao homem e à mulher uma opção que os anjos não possuíam, o livre-arbítrio, ou seja, poder escolher o que fazer quando fazem, sem nenhuma influência do Criador. A criação do homem foi o que fez tudo mudar.
Deus o apresentou a todos os anjos e pediu que eles contemplassem esse novo feito. Lúcifer era muito orgulhoso e não fez. Ele não considerava o ser humano como uma criatura a nível dos anjos. Para ele, era algo sem sentido dar livre arbítrio ao homem e isso despertou nele uma grande inveja e uma raiva. Essa rebeldia o fez querer tomar o lugar de Deus. Ele passou a se considerar um igual e questionava a decisão de Deus em ter criado o homem. Ao fazer isso, sua sede de poder foi aumentando e sua insatisfação com Deus também. Lúcifer, então, decidiu partir para as vias de fato. Ele conseguiu convencer 1/3 dos outros anjos a apoiá-lo em uma luta contra Deus e pela posse do paraíso. Essa, sem dúvidas, foi a maior traição que se tem notícia. As forças do bem foram lideradas pelo arcanjo Miguel, que geralmente é representado com uma lança ou uma espada. Em algumas pinturas e relatos, Miguel aparece com um escudo com a frase "Quem é como Deus?". Em uma nítida pergunta à insurreição feita por Lúcifer. Alguns pergaminhos, como os que foram encontrados nas regiões do Mar Morto em Israel, narram um pouco sobre como foi a batalha. Como você já deve imaginar, as forças celestes não só conseguiram deter Lúcifer e seus aliados, como também os expulsaram do céu. Ao fazer isso, os anjos caídos acabaram por se tornar demônios, pois foram condenados a viver no inferno. Já como Satanás, Lúcifer jurou vingança e prometeu destruir a raça humana que era tão querida por Deus. E foi assim que ele se transformou em uma serpente, na qual tentou Adão e Eva no jardim do Éden, e os fez serem expulsos do local. Desde então, Lúcifer se tornou o maior acusador da raça humana e todos os dias estaria tentando as pessoas a cometerem pecados, para assim provar que estava certo sobre a criação de Deus e sobre o próprio Criador. Ao lermos o livro de Apocalipse, uma nova batalha, a do Armagedon, será travada entre Deus e Lúcifer. Ao final da batalha, Deus será vitorioso e Lúcifer será finalmente condenado a viver no inferno para sempre. Mas apesar da derrota, Lúcifer ainda fará parte do julgamento dos homens e mulheres, os acusando de vários males, a fim de levá-los para o inferno junto com ele. E é por isso que ele tentaria a humanidade em forma do pecado, para com que esta se desvirtuasse do caminho original traçado por Deus. Existe também uma outra interpretação em relação ao motivo de Lúcifer ter traído Deus. Nessa hipótese, Lúcifer não queria ser como Deus, e sim ter o mesmo status do ser humano. O homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus, diferentemente de como os anjos foram feitos. Lúcifer não aceitava o fato de não ser mais a criatura suprema criada por Deus, e muito menos o fato de que o ser humano, ao contrário dele, poderia ter o livre arbítrio de não seguir as regras do Criador e mesmo assim ser amado por ele. Essa inveja o teria feito tentar assumir o lugar de Deus para poder tirar o status que o ser humano tinha e assim destruí-lo. Essa teoria ainda vai mais longe ao afirmar que o ápice de sua inveja foi o fato de Cristo ser a representação do ser humano em sua essência. Um ser que possui um aspecto divino e ao mesmo tempo mortal, como foi Jesus. Ao saber que Cristo se sacrificaria pelo bem dos homens que não eram perfeitos, a ira de Lúcifer aumentou. Por isso, ele seria referido também como o anticristo, ou seja, ele contra tudo aquilo que a humanidade e Jesus representavam em sua essência mais pura e divina. A história de Lúcifer é um pouco incompleta e requer mais documentos históricos para preencher algumas lacunas. Mesmo assim, sua rebelião é até hoje alvo de muitos debates. Existem pessoas que afirmam que Lúcifer, na verdade, seria o lado certo, pois ele teria sido injustiçado por Deus ao não ter as mesmas condições dos humanos. Essas pessoas afirmam que Satanás decidiu não seguir Deus e sua autoridade, e que por isso seria uma espécie de libertador. Será que é isso mesmo? E você? Concorda com essas pessoas? Ou crê que Satã realmente é a essência do mal? Acredita na história da rebelião de Lúcifer e em como ele vem tentando destruir a raça humana desde então? Ou você acredita que ele, muito maquiavelicamente, usando a própria arrogância intelectual do ser humano, nos convenceu de que ele não existe? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.